paz do Senhor a todos. Estava com dias, que nós não gravávamos aí um vídeo para o nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para gravar em nome de Jesus. Vai lá, dê um like, nos ajude, dê um joinha. Vamos expandir a palavra de Deus. Hoje eu queria fazer um vídeo para vocês sobre como elaborar um sermão. Hoje a grande dificuldade entre os pregadores, entre aqueles que estão começando no ramo de ministrar a palavra do Senhor, como elaborar o sermão. Nós dizemos assim, é o Espírito Santo, sim, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Agora o sermão em si, ele vai te tocar e você vai ter de buscar, você vai ter de elaborar o sermão. Hoje o que acontece, por exemplo, quando nós vamos os pregadores, eles começam a subir no púlpito para pregar a palavra de Deus, eles não têm palavra para pregar e começam a bater, começam a falar heresia. Por quê? Porque eles não tiveram uma preparação, não tiveram um sermão, não prepararam um sermão para ali ministrar a palavra de Deus. Hoje, nesse primeiro vídeo, estaremos, é um vídeo que nós vamos fazer 2 vídeos, nessa primeira parte desse vídeo estaremos ensinando, aprendendo como é que nós elaboramos um sermão. Primeiro, vamos começar. Para elaborar um sermão, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Orar, porque a palavra do Senhor é nosso Deus. Orar, porque o Espírito Santo ele vai revelar aquela palavra no nosso coração e na nossa mente e nos capacitar. Ok, oremos. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a palavra do Senhor nosso Deus, que a palavra de Deus ela é insubstituível. Não adianta você subir no púlpito para contar a parábola que não está na palavra de Deus, para contar testemunho seu, ou testemunho edifica, mas o testemunho não pode substituir a palavra de Deus. Ok, peguei a palavra de Deus. A primeira, o que eu faço? Eu escolho um texto. Vamos ver aqui, eu escolhi Gálatas capítulo 1, no versículo 6. Quando eu escolher esse texto, o que eu tenho de fazer? A primeira coisa que eu tenho de fazer é me deparar, eu leio esse texto, no mínimo 3 vezes. E o interessante é que eu tenho de ler esse texto sem auxílio de enciclopédia, sem auxílio de Bíblia de estudo, sem auxílio de dicionário. Por quê? Porque todas as vezes que eu for me deparar rapidamente com um texto e usar esses auxílios, a minha mente ela vai ficar tipo preguiçosa, ela não vai procurar. Quando eu for ler o texto, eu já vou ter uma opinião formada. Não, é bom nós lermos o texto, lemos uma, lemos 2, lemos 3, quantas vezes for preciso, eu pego esse texto e leio esse texto. Agora, ok, eu já li esse texto. Aí sim, depois que eu li esse texto, eu já compreendi o texto, eu vou procurar agora auxílio de uma Bíblia de estudo, um auxílio de uma enciclopédia bíblica, para mim mais aprofundar esse texto. Sabe que nós vemos também mais interessante na exposição do texto, quando nós vamos expor, nós lemos um versículo e nós esquecemos o fundamental, que é o texto e o contexto, o antes e o depois. Por isso que muitas das vezes na nossa mensagem, nós falamos coisas que a Bíblia não falou, nós confirmamos aquilo que a Bíblia não confirma. Quer um exemplo bem claro disso? No capítulo 10, no versículo 10 de João, a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quantos e quantos pregadores não sobem no púlpito e diz que este ladrão é o diabo? Sabemos que os atributos do diabo, o diabo mata, rouba e destrói, sabemos sim. Mas aqui Jesus está falando dos falsos pastores. Jesus estava falando dos falsos ensinadores. Se você for analisar do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 18, você vai ver. Do capítulo 10 de João, você vai ver que Jesus está falando dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Jesus os compara, diz que eles não é o pastor da ovelha, vem um lobo, eles fogem. Aqui está um grande erro, que nós só tiramos este pedacinho para estabelecer uma doutrina. Isso não deve ser assim. Um texto para ele ser exposto, a primeira coisa que nós temos de saber é o período cultural que o escritor viveu. O período econômico, o período social e o período político que aquele escritor viveu. Aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo para os irmãos. No capítulo 1 de Gálatas, no versículo 6 que nós dizemos, Paulo diz assim: maravilha-me que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E no versículo 8 Paulo diz assim: mas ainda que mesmo um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Ok, quando nós partimos deste texto sem conhecer o contexto, fica uma difícil explicação. O que Paulo quis dizer isso?
Por que Paulo quis estabelecer isso para a igreja da Galácia? Aí quando nós vamos analisar para nós entendermos esse texto, nós temos de ir no período cultural dele, nós temos de ir no seu contexto, nós temos de ir nos textos auxiliares, aí nós vamos lá para Atos, no capítulo 13, na primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo estabeleceu as igrejas da Galácia, inclusive aos Gálatas. Aí Paulo estabelece aquela igreja. Oferece para aquela igreja uma doutrina, fala que Cristo é o Senhor para aquela igreja. Ok. Anos depois, Paulo começa a analisar, volta e vê que aquela igreja, o ensino estava completamente diferente daquilo que ele pregava, daquilo que Cristo tinha lhe ensinado. Aí Paulo começa a dizer assim, eu admiro que tão depressa vocês passaram para o outro evangelho, não há outro, mas alguém anda deturpando o evangelho de Cristo. Paulo estava combatendo uma heresia que os irmãos mesmo dentro da igreja estavam disseminando. Aqui nós vemos, para entendermos esse texto, é preciso nós voltarmos no contexto. Não dá de nós entendermos um texto, muitas das vezes, só no versículo, só no parágrafo, só muitas das vezes no capítulo. Nós temos de voltar 3, 4 capítulos antes para entendermos. Sabemos que a mensagem, ela é um texto, inspirado pelo Espírito Santo, mas a Bíblia é um texto. E uma mensagem, irmão, pela ter êxito, ela é uma comunicação. E uma comunicação ela tem 3 fases para acontecer. A primeira fase é o emissor. Quem é o emissor? É eu e é você que estamos levando a mensagem. Primeiro, para penetrar a palavra, o emissor tem de estar preparado. Já o sermão tem de estar bem claro. As palavras têm de ser bem colocadas. Quando Paulo escreve a Tito, Paulo diz que o linguajar do servo de Deus tem de ser sã e irrepreensível. Sem inventar coisas, tem de ser Bíblia. O emissor tem de falar com clareza. Tem de evitar primeiro vício de linguagem. Tem de evitar palavras que não condizem com a santa doutrina. O emissor tem que estar preparado. E já tem que ter preparado o sermão. E o receptor é aquele que vai receber. Vamos deixar o receptor por último. Tem a mensagem. A mensagem, para ela alcançar o receptor, ela tem que ser uma mensagem objetiva e uma mensagem clara. Se o emissor está fora da mensagem, ele não tem nada sobre a mensagem não vai alcançar o alvo. Se a mensagem não for com clareza, ela não vai alcançar o receptor, aquele que vai receber a mensagem. Então nós já observamos que ela tem que ser bem montada a mensagem. As coisas de Deus não é de qualquer jeito. Mas nossa grande dificuldade é que muitas das vezes nós não queremos tirar 3, 4, 5 minutos, 1 hora para estudar um texto. Nós queremos as coisas fáceis. Quando vem um tutorial, um filme nos ensinando, alguém nos ensinando, quando passa de 40 minutos, a gente diz, mas isso daí é chato. Não, irmão, não é chato.